E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou professor de matemática e hoje a nossa aula vai ser sobre gráficos, tá bom? Vamos sair um pouco daquele mundo dos triângulos, vamos pensar em outras coisas, vamos ver algumas outras representações para a gente distrair aí um pouco a mente, sair desses triângulos e um monte de contaiada, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, o que que são gráficos, galera? Gráfico é uma tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos. Então, tem um conjunto de dados e quero expressar ele de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil, que quando a pessoa olhar, ela já vai saber o que eu quero passar daquele conjunto de dados. Então, o gráfico ele serve para facilitar a interpretação e a compreensão dos dados, beleza? Então, os mais utilizados, né? A gente tem vários tipos de gráficos. E os mais utilizados são gráficos em colunas, em linhas e os gráficos circulares, que a gente já até viu alguns gráficos circulares quando a gente falou de fração, quando a gente falou de porcentagem, né? A gente viu esses gráficos em pizza, né? Os gráficos circulares, beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, como assim um conjunto de dados? Então, vamos lá. Vou aplicar uma prova para vocês. Eu tenho aí, ó, 5 alunos, né? Eu tenho, cinco não, tenho vários, eu tenho 40 alunos. E essa prova eu vou aplicar valendo de 0 a 10. E vocês vão fazer esta prova e me entregar, correto? Então, eu corrigi essa prova, dei a nota para cada um de vocês e aí coloquei lá no meu diário, né? Então, ó, aluno Lucas tirou 6, aluno João tirou 7, aluno tal tirou 7. Então, aí eu quero saber quantos alunos tiraram 8. Em vez de eu ir lá contar, né? Tipo, ó, tal aluno um, tal aluno 2, 3 tirou 8. Eu posso fazer um gráfico, né? E aí eu tenho diversas ferramentas de plotagem de gráfico, de desenho de gráfico, como o próprio Excel, né? Que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do Excel, do PowerPoint, que são programas que a gente usa no computador, né? E eu posso desenhar esse gráfico na mão mesmo, fazer as minhas proporções e ir lá e, né? Mas é bacana a gente saber dessas ferramentas e aprender a utilizar, porque elas são muito, mas muito úteis no nosso dia a dia, galera. Então, interpretando esse gráfico aí, ó, por exemplo, no caso que eu falei, ó, eu sei que, ó, 3 alunos, né, ó, quantidade de alunos e notas. Então, eu sei que 3 alunos tiraram 8 e apenas um, ó, tirou um, né? Então, e eu sei que, ó, um aluno tirou um aluno só acertou uma questão. Então, mais para frente, a gente vai ver as análises estatísticas e aí a gente vai aprender a manipular esses dados, a ver o que eu quero tirar, o que que é dispersão, o que que é média, moda, tá bom? Então a gente vai primeiro aprender a interpretar o gráfico para depois a gente poder manipular os gráficos, beleza? Então aqui é um gráfico bem simples, né? Na vertical eu tenho a quantidade de alunos e na horizontal eu tenho as notas. E aí eu tenho a plotagem do meu gráfico em quantidade, né? Então, quantos alunos tiraram 6? 5 alunos tiraram 6. Ó, vem aqui em 6 e na quantidade, a coluna me representa aqui a quantidade, então 6. Quantos alunos tiraram 8? Sei que 3 alunos tiraram 8. Ó, vem aqui no 8 e 3. Ou, por exemplo, qual foi a nota que mais alunos tiraram? Então, eu sei que 6, né? Porque 5 alunos tiraram 6. E qual foi a nota que menos alunos tiraram? Aí eu tenho dois casos, né? Eu tenho 2 e 7 que nenhum,
aluno tirou, e tem 1 e 10, que um aluno cada tirou. Um tirou 10 e um tirou 1. Beleza, galera? Vamos ver um outro exemplo. Então, como eu disse, né, a gente pega um conjunto de dados e monta um gráfico. Então, aqui, galera, eu tenho consumo de energia nos últimos 7 meses. Então, ó, por exemplo, eu tenho aí, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Então, meu consumo em março foi de 80, em abril 40, em maio 80, em junho 110, em julho 180, em agosto 120, e em setembro 540, né? Opa, perdão, 240, né? Saiu a digitação errada aqui, ó. Vamos utilizar o 240, que é o que está aqui no gráfico, tá bom? Deixa eu corrigir aqui, ó. 240. E aí, galera, para que serve o gráfico, né? Então, eu tenho aqui, ó, na vertical dessa vez eu tenho os meses, né, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e na vertical, na horizontal, né, eu tenho consumo em quilowatts, que é a medida que as empresas usam para medir quanto de energia a gente usa. Então, por exemplo, galera, eu sei que agora, já falando de uma manipulação de gráfico, tá bom? Eu sei que a minha média, né, o que eu consumo ali mais ou menos todo mês é 80, né? Mais ou menos 80, ali teve 3 meses, é, mais ou menos 100, desculpa, né? Então tem mês que eu passo, né, 110, 120, mas tem meses que eu fico abaixo ali de 100, fico em 80, 40. Então, por exemplo, quando chega a minha conta de R$ 240, eu tenho que entender o que aconteceu. Eu tenho que, pô, não costumo utilizar tudo isso de energia. Será que tem alguma falha? Será que deixaram o chuveiro ligado? Será que a minha geladeira quebrou e está consumindo muita energia? Entendeu? Será que deixaram a luz acesa o dia inteiro? Entendeu? Então eu tenho que entender o porquê. Por exemplo, na conta de água, se você paga sempre R$ 100, o mês que vem 200, você já vai pensar o quê? Porra, teve um vazamento na minha casa. Estão me entendendo? Então, os gráficos, eles servem para isso, para a gente pegar um conjunto de dados, né? Que é, no caso aqui, por exemplo, a minha tabela. Então, eu pego o meu conjunto de dados e torno ele de uma forma visualmente mais fácil de compreender, mais fácil de eu entender, de eu passar uma informação, beleza? A gente vai ver agora a tomada de decisão, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, ó, os cinquentões são em maior número. Faixas de idade dos corredores de rua. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 11% dos corredores de rua, então eu estou falando, ó, dos corredores de rua, beleza? Aqui já é um gráfico em pizza, né? Um gráfico circular. Então, ó, 11% dos corredores de rua, então, entre 16 a 24 anos. 20% dos corredores de rua, então, entre 25 e 34 anos. De 34% estão de 35 a 49 anos. E aí, 35% são os cinquentões, 50 anos ou mais. Então, o que esse gráfico aqui está querendo me informar? Ele está falando que nas ruas, né, eu tenho uma população mais de idade que faz mais exercício físico na rua. Então, não quer dizer que, num contexto geral, ele está falando que é o seguinte, que nas ruas, os corredores de rua, geralmente, eles têm uma idade mais elevada. Então, o que esse gráfico está me dizendo aqui? Que os idosos, eles tendem a se preocupar mais com a saúde do que os jovens, beleza? Então, por exemplo, tendo em comparação que 30% do total de corredores, então aqui o gráfico inteiro, ele mostra todos os corredores de rua. Então, de todos os corredores de rua, quem mais se preocupa ali com a saúde, qual é o público ali, né, que se preocupa mais com a saúde, são os senhores ali, as senhoras de idade já, que têm mais de 50 anos, beleza, galera? Então,
os gráficos, eles servem para a gente ter uma tomada de decisão. Eu, como jovem agora, de 16 a 24 anos, eu vou me preocupar com a minha saúde, com o meu bem-estar físico. Por quê? Porque eu não quero lá na frente ter problemas, entendeu? Então, o que que acontece? A gente tem 2 casos, né, esses senhores que gostam disso ou que precisam disso, entendeu? Então a gente tem que avaliar esses casos, beleza? Então é para isso que servem os gráficos, galera. Então agora a gente vai ver vendo por outro lado, galera, ó, agora eu tenho um gráfico, né, mais um gráfico em colunas, eh, horizontais aí, né, aquele lá que a gente tinha das colunas verticais, né, as colunas em pé e aqui as colunas estão deitadas. Então, ó, qual é o estado mais violento do Brasil? Então, a gente tem um dado aqui, né, de todos os estados, e aí a gente destacou São Paulo. Então, a gente fala, putz, cara, São Paulo ele é um estado muito violento, né? É um estado que mata, né? Número de homicídios em cada estado. Então, é um estado que mata muito. É um estado que eu não gostaria de morar em São Paulo, né? Porque é um estado que mata muito. Porém, galera, olha o equívoco que a gente está cometendo. Um outro gráfico de homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, por exemplo, beleza, São Paulo é um estado que mata, é violento? É, porém, em comparação com os outros estados, é, como São Paulo é muito mais numerosa, tem muito mais gente que mora em São Paulo do que nos outros estados, acaba sendo um estado menos violento em comparação com os outros, entendeu? Em comparação a cada 100 mil habitantes. Então, o que que eu quero trazer aqui com esses dois gráficos, galera? Eu tenho que tomar cuidado da maneira que eu coloco essa informação no gráfico, entendeu? Quais são as informações, o que que eu estou querendo trazer, o que que eu estou querendo mostrar pro meu leitor, é, o que realmente é, o que é realmente a verdade. Então, quer dizer que o São Paulo é um estado violento? É, mas com relação aos outros do Brasil, ele é o menos violento, tá vendo que ele está aqui embaixo, em último? Por quê? Porque ele é um estado bem numeroso. Então, a cada 100 mil habitantes, eu tenho aqui, ó, 10 10 mortes, né? Em comparação com estados que, ó, a cada 100 mil habitantes tem quase 60 mortes. Então, eu estou trazendo esse gráfico para mostrar, assim, que eu tenho que tomar cuidado com as informações que eu coloco para não termos esse problema de interpretações equivocadas, tá bom? Vamos ver mais um exemplo, galera. Ó, então, ó, pesquisas de intenção de voto. Aí eu tenho aqui, ó, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Aí, candidato A, B, C, é um gráfico em colunas é, verticais, né? Porém, eu tenho aqui, ó, 27, 28 e 32 lá em cima. Vamos imaginar que eu esqueça de colocar os meus índices, né? Deixo só os gráficos assim, ó. Tira isso aqui tudo. Olha, quando eu olhar para o gráfico sem os índices, eu vou falar, puta, o candidato A vai ganhar, certeza, meu. É óbvio que o candidato vai ganhar, olha a diferença que tem entre eles, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com a escala que eu utilizo, galera. Então, ó, quando eu utilizo uma escala no início aqui, ó, de 1 para 27, eu tenho que permanecer essa escala para tudo, né? Para o meu gráfico inteiro. E não só para uma parte, porque qual foi o equívoco aqui na montagem, né? O primeiro degrau, ele pulou de 1 para 27. Só que aí no segundo ele pulou só 1, né? E aí no terceiro 1, 1, 1. Então por isso que deu essa diferença tão grande, né? Quando não deveria. Deveria ser algo semelhante a isso aqui, ó. Então aqui eu estabeleci uma escala, né?
de 5, e aí, ó, 5, 5, 5, 5, 5 e 5. E aí eu tenho, ó, 32 que passou um pouquinho do 30, 28 e 27 que ficaram um pouquinho abaixo, tá vendo? Aqui eu consigo visualizar, mesmo que eu tire os meus índices, né? Se eu tirar todos os índices aqui, ó, eu vou falar, essa disputa aí, ela tá bem acirrada, né? Não conseguimos afirmar quem vai ganhar esta eleição, né? Tá meio difícil de dizer aí quem ganha e quem perde. Então a gente vai treinar agora, galera. Ó, observe o gráfico e veja o número de pessoas que compareceram à Feira Estadual de Malhas em Curitiba durante a semana e depois responda. Então, beleza. Segunda-feira veio 1.897 pessoas, né? Então, um gráfico em colunas, vertical, onde aqui embaixo eu tenho os dias da semana, né? Então, aqui eu tenho dias. Meu Deus. Enfim, galera, vou escrever não. Então, aqui eu tenho dias e aqui eu tenho a quantidade de pessoas, né? Então, na segunda veio 1.897, na terça veio 4.100, na quinta veio 3.000, na sexta veio, ó, chop, 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 5.393. No domingo, galera, ó, veio, ó, como tá torto, né? Vai ficar aqui embaixo. 3.261, tá bom? E agora a gente vai responder. Em que dia da semana houve mais visitantes, galera? Na terça? Putz, tive 4.000, né? Na sexta eu tive 5.300, mas olha o sábado. Sabadão teve muita gente na feira, né? 6.532 pessoas, 5.632, né? 5.632 no sábado, galera. Galera, digitar com mouse não é nada legal, tá? Então, vamos lá para a segunda, ó. Qual foi o total de visitantes durante a semana? Então, galera, o que eu tenho que fazer, ó? Somar, né? Tudo isso aqui. A gente vai fazer isso agora? Não vamos, né, galera? Muita contaiada, senão a aula vai ficar enorme. Já tá, né? Eu falo que gosta de falar o professor, né? Quantos visitantes foram a mais no sábado que no domingo? Então, galera, tenho que vir aqui identificar os meus dados, ó. No meu domingo, eu vi 3.261. No sábado veio 5.000. Então, eu vou fazer 5.632 menos 3.261 pessoas. E aí eu vou chegar no valor aqui da diferença, beleza? Então, quantas pessoas a mais teriam que visitar a feira na quarta para ficar com o mesmo número de pessoas da terça? Então, galera, qual que é a sacada? Vir aqui na terça, né? Pegar a quantidade, na quarta, subtraio e falo, ó, tantas pessoas teriam que vir na quarta para chegar no mesmo patamar da terça. Em qual dia a feira recebeu menos visitantes? Então, o dia que o gráfico é menor, né? Na segunda, ó, 1.897 pessoas. Opa! Então, galera, são esses os tipos de perguntas aí que a gente pode ter da interpretação deste gráfico, tá bom? Então, vamos aqui para um gráfico em linhas. Consumo de energia nos últimos 7 meses, galera. Aqui é um exemplo que eu trago para vocês, né? Do mesmo gráfico que a gente viu lá, né? Lá no comecinho da aula. Só que a gente viu aquele gráfico em colunas, né? E aí, o que é bacana aqui do gráfico em linhas? Porque ele é muito mais semelhante ao nosso plano
cartesiano, galera. É isso mesmo. Lembra do nosso plano cartesiano? Imagina, galera, que aqui a gente tem que sempre ligar os conteúdos, hein, galera? Ó, imagina que aqui é o meu y, ó, e aqui o meu y tá na escala de 50 e 50. E aqui, ó, é o meu x, né? Onde cada casinha que eu andar significa um mês. Olha aí, galera. Não tá bem parecido? Então aqui, ó, eu posso dizer que isso aqui, ó, é uma reta, né, no meu plano cartesiano, né? Então, em algum momento aqui, ó, no mês de setembro, eu tive esse valor aqui, né? E aí eu cheguei aqui no meu pico, no meu ponto máximo do meu setembro, que foi esse 240, galera. Tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês a semelhança que o gráfico em linhas tem com o plano cartesiano. E aí, galera, aqui é só uma questão de representação, né? Mas todos os gráficos, eu consigo representar eles dessa forma aqui. Talvez não seja a mais adequada, né? Como a gente viu que tem vários tipos de gráfico, eu tenho que identificar é, qual gráfico que representa melhor o meu conjunto, né? O meu conjunto de dados. Então, nesse caso aqui, o que que ficou melhor? Ficou um gráfico em linhas? Ficou um gráfico em colunas? Qual que foi a melhor representação que eu tive desse conjunto de dados, galera? E aí a gente vai falar dos gráficos em linha e o quê? E o nosso plano cartesiano, né, galera? Então, ó, eu tenho aqui o tempo e a posição formando uma linha, né? Se está formando uma linha, isso aqui eu sei que é, ó, uma equação linear, uma equação de primeiro grau, galera. E eu sei que as equações de primeiro grau, elas têm essa forma aqui, ó. Y igual a x mais b, né? Onde a é o meu coeficiente angular, que a gente vai ver na próxima aula, e o meu b é o meu coeficiente linear, né, galera? Então, ó, se eu tenho o a e o b, eu resolvo, estipulo os valores para o x e segue a vida, né? Mas eu não tenho, galera. Mas eu tenho o quê? Eu tenho os valores de x e de y. E aí eu consigo chegar na minha fórmula. Professor, como assim, ó? Então, ó, quando o y, galera, ele é 60, o meu x é 3, ó. Não tem aqui, ó, y e x. Então, y e x, ó. 60 em y, 3 em x. Então, tá, x vai ficar 3a aqui, né? Só invertir o lado. E aí, ó, isolando aqui o meu a, eu vou ter que ele é igual a 60 sobre 3, galera. Logo, o meu a, ele é igual a 20, tá bom? Por quê, galera? Lembrando, né? Você deve estar se perguntando, né? Pulei para ver se ia ter mais algum slide. Galera, quando eu olho para esse gráfico, onde que a minha reta está cortando o meu y, né? Ela está cortando o meu y, ó, bem aqui em zero, né? Lembra? Quando eu vou achar lá o meu y, que eu tenho que igualar igualar o x a zero? Então, quando o x aqui for zero, o y também vai ser zero, ó. Logo, o meu b, ele não tem, né? Ele é igual a zero. Então, eu fico só com 3A igual a 60, 60 igual a 3A. Logo, eu pego o meu 3, jogo para cá, dividindo, tenho A igual a 20. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada um que eu ando no meu y, eu estou andando 20 no meu x, porque a minha equação ela vai ficar assim, ó, y igual a 20x. E aí faz todo sentido, né, galera? 20 vezes 3, 60. 20 vezes 6, 120. 20 vezes 9, ó, 180. Beleza? Então, o meu gráfico ele faz sentido com a minha equação. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje.
Falamos bastante sobre vários tipos de gráficos, sobre como representar os meus conjuntos de dados, os cuidados que eu tenho que ter, como interpretar um gráfico e até ligamos o nosso gráfico com o nosso plano cartesiano, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês voltem para as próximas e que vocês consigam resolver todos os exercícios. Galera, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.